Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar uma nova videoaula e nessa videoaula nós vamos tratar sobre o governo de Washington Luiz e também sobre a Revolução de 1930, tá bom? Galera, Washington Luiz, apesar de ter nascido no estado do Rio de Janeiro, né, na cidade de Macaé, ele começou a sua carreira, a sua trajetória política no estado de São Paulo. Então, inicialmente, ele começou como vereador, né, na cidade de Batatais, e ele, inclusive, chegou a comandar a intendência do município de Batatais, o que seria equivalente hoje mais ou menos ao cargo de prefeito. Tá? Bom, no ano de 1900, ele se candidatou a deputado federal por São Paulo, e apesar de ter sido o deputado mais votado do Estado, ele foi impedido de assumir o cargo pela Comissão de Verificação de Poderes da Câmara dos Deputados. E por quê? Esse impedimento foi uma clara represália, né? Porque o Washington Luiz era um opositor ferrenho do então presidente, que era o Campos Salles, e que tinha governado o Brasil de 1898 até 1902, certo? Bom, Washington Luiz se mudou para São Paulo, capital, e ele começou a se aproximar, né, até firmar alianças com os grandes cafeicultores. E assim, né, apoiado pelos barões de Piracicaba, ele se elegeu como deputado estadual. Então, entre os períodos de 1904 até 1924, ou seja, né, um recorte temporal de 2 décadas, ele ocupou inúmeros cargos. Ele foi secretário da Justiça, ele foi reeleito deputado, ele foi presidente do estado de São Paulo, que seria equivalente hoje ao governador, né, ao cargo de governador do estado. Ele foi eleito senador. Inclusive, uma das grandes marcas da trajetória política de Washington Luiz foi o período no qual ele presidiu o estado de São Paulo. Por quê? Porque a administração dele ficou conhecida pelo lema governar é abrir estradas. Então, durante o mandato dele, né, Washington Luiz construiu mais de 1.000 quilômetros de rodovias no estado de São Paulo. Então, ele investiu bastante nessa malha viária, né? Isso acabou se tornando, inclusive, um lema de governo. Avançando um pouquinho, no ano de 1926, Washington Luiz cumpria mandato como senador, né? É, E ele foi indicado pelo Partido Republicano para se candidatar e concorrer ao cargo de presidente da República, tendo o Melo Viana, político mineiro, disputando a campanha como vice. Pessoal, observem que nessa época vigorava o acordo café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Então, como não houve candidatos da oposição nessas eleições, a chapa Washington Luiz Melo Viana assumiu, foi eleita, né? E assumiu a presidência do país em 15 de novembro de 1926. Então, no período em que Washington Luiz assumiu a presidência, o estado de sítio, que tinha sido decretado pelo presidente anterior, né, Arthur Bernardes, esse estado de sítio ainda vigorava no país. E aí, quando expirou, né, o prazo dessa medida, né, do estado de sítio, Washington Luiz decidiu não renovar esse decreto. Então, de certa forma, isso representou um retorno, né, ao estado de normalidade democrática, né, dentro do cenário político nacional. Lembrando que a Coluna Prestes, aquele movimento tenentista que marchou pelo Brasil protestando contra o governo, também tinha chegado ao fim. Então, aparentemente, a cena política nacional ela se encaminhava para um estado de relativa estabilidade, vamos dizer assim. Então, por um período, Washington Luiz ele restaurou a legalidade no país, ou seja, ele libertou presos políticos, ele reconheceu o Partido Comunista Brasileiro como uma instituição, né? Ou seja, como o Partido Comunista não era mais uma instituição ilegal. Porém, a partir do momento que ele reconhece a legalidade, a legitimidade do PCB, a oposição política ao governo dele cresceu muito. Também por parte do Partido Comunista Brasileiro, né? E então, Washington Luiz passou a perseguir seus opositores políticos. Ele adotou algumas medidas, por exemplo, ele promulgou aquela famosa lei acelerada, né, que serviu para censurar a imprensa,
restringiu o direito à reunião de organizações de esquerda, e isso significou na prática que o PCB tinha caído na ilegalidade, novamente, né? E aí, para lidar com a crise econômica pelo qual o Brasil atravessava, Washington Luiz decidiu criar uma nova moeda, né? Ele criou o Cruzeiro e ele atrelou essa moeda ao padrão ouro, vocês já estudaram. Isso tudo para evitar, né, a especulação financeira, para impedir que a inflação corroesse o poder de compra dos brasileiros. Então, assim, ele buscou estabilizar a balança econômica do Brasil, incentivando a exportação de produtos nacionais, né? E como que ele fez isso? Como que ele incentivou? Adotando medidas protecionistas. Ou seja, ele passou a aumentar os impostos sobre a importação. E isso como forma clara de beneficiar a indústria nacional, né? Agora, o aumento das taxas de importação causou muitos problemas para o comércio, porque naquela época o Brasil ainda não tinha um parque fabril capaz de suprir as necessidades. Então o Brasil importava muitos produtos. Como o presidente adotou uma política protecionista, aumentou, né, as tarifas alfandegárias, tanto o comércio quanto os industriários foram muito prejudicados. Por quê? Os comerciantes já não conseguiam importar produtos com tanta facilidade. E os comerciários que pretendiam comprar maquinários, né, para modernizar as suas indústrias também não conseguiram, porque o investimento, afinal de contas, o imposto cobrado, né, sobre os produtos importados tornava a aquisição de máquinas algo proibitivo. E aí a gente chega no ano de 1929. Tá? Vou fazer um pequeno salto temporal aqui. Como vocês sabem, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou no dia 24 de outubro de 1929. Então, a crise econômica que se espalhou mundo afora atingiu o Brasil também. E atingiu principalmente os cafeicultores que atuavam no setor de exportação. Pessoal, naquele período, o café representava cerca de 70% da exportação de produtos brasileiros, né? E a queda de preço, inicialmente no mercado externo e depois no mercado interno, acabou abalando a economia nacional. E aí, como de costume, os cafeicultores exigiram que o presidente desvalorizasse a moeda, né, para controlar a crise no setor. Eu já expliquei para vocês questões relacionadas com as diferenças de câmbio, né? Então, sempre quando a moeda nacional é desvalorizada, o exportador ganha mais dinheiro. Por quê? Porque quando ele recebe em dólar, os processos referentes à conversão cambial o favorecem, não é? Então, os cafeicultores exigiram que o presidente desvalorizasse a moeda, né, para diminuir as suas próprias perdas. Essa proposta não foi aceita pelo presidente. E assim o convênio de Taubaté foi rompido, né? Lembrando que o convênio de Taubaté foi um acordo que protegeu, né, durante mais de 2 décadas, principalmente os grandes cafeicultores, contra qualquer tipo de instabilidade econômica. Então, vocês lembram que essa medida ela ficou, inclusive, conhecida como socialização das perdas, ou seja, quando o cafeicultor obtinha altos lucros, isso era lucro privado. Mas quando eles começavam a ter qualquer tipo de prejuízo, era necessário socializar as perdas, né? Dividir o prejuízo. O lucro é só meu, mas o prejuízo é nosso. Avançando um pouquinho mais, turma, vamos falar sobre a sucessão presidencial. Eu acho que o principal ponto de discórdia política, né, criada pelo presidente Washington Luiz foi a ruptura da política café com leite. Como que isso se deu? Nas eleições de 1930, o indicado, né, para concorrer às eleições presidenciais deveria ser um político mineiro, justamente para garantir a alternância no poder entre os dois estados. E lembrando que o Washington Luiz era um político baseado em São Paulo. Era um político que fez carreira em São Paulo. E aí o Washington Luiz preferiu, vamos dizer assim, o café puro. E ele indicou um outro governador paulista como sucessor. Ou seja, na prática ele rompe com aquele processo, com aquele acordo tácito entre Minas Gerais e São Paulo.
ele deveria, repetindo, indicar um político mineiro, mas ele não faz isso. Ele indicou, então, o governador do estado de São Paulo, né, que na época era chamado de presidente do estado de São Paulo, o Júlio Prestes, como o seu sucessor. E aí, desse modo, o presidente de Minas Gerais, que era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ele se sentiu traído. E aí, como medida de represália, ele fez o quê? O Antônio Carlos se aproximou de Getúlio Vargas, que na época era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, para compor com Getúlio Vargas, né, e lançar uma candidatura em oposição ao Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas se tornou candidato à presidência pela Aliança Liberal, né, a Aliança Liberal, que era um grupo formado pelos governos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também por setores do movimento tenentista, por setores, oposições, né, de outros estados, etc. E aí, João Pessoa, que era um político paraibano, foi indicado como vice-presidente. Então, a Aliança Liberal ela passou a defender uma série de propostas, né, como objeto de campanha. Por exemplo, a adoção do voto secreto, a anistia dos tenentes envolvidos, né, nas insurreições tenentistas, independência do poder judiciário, porque naquela época o governo federal, o executivo interferia muito fortemente no judiciário. Bom, as eleições, pessoal, elas ocorreram no dia 1º de março de 1930 e o Júlio Prestes, candidato que tinha sido indicado pelo presidente Washington Luiz, foi vitorioso. Ou seja, o candidato paulista, que na prática, né, foi o estopim para romper o acordo do café com leite, venceu as eleições. A Aliança Liberal, que era o grupo de oposição que tinha indicado Getúlio Vargas, protestou. E protestou acusando o governo de ter promovido uma fraude eleitoral, né? E o pior, pouco tempo depois, o João Pessoa, que era aquele político paraibano que tinha concorrido ao cargo de vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, foi assassinado. Então percebam que a temperatura política naquele período fervilhava, né, pessoal? Mas vejam, notem que apesar do atentado contra o João Pessoa ter sido motivado por uma questão de política regional, localizada da Paraíba, a responsabilidade desse ocorrido foi atribuída ao governo federal. Ou seja, a Aliança Liberal começou a acusar o governo federal de ter ordenado a execução, a morte de João Pessoa. E aí, no dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto pelas Forças Armadas. Ele tomou um golpe de Estado. Ele foi sucedido, então, desculpem, ele foi sucedido, então, por uma junta provisória que era composta pelos generais Tasso Fragoso, pelo Mena Barreto e também pelo almirante Isaías de Noronha, tá? Então, como curiosidade, pessoal, até hoje na história do Brasil, Júlio Prestes foi o único presidente eleito pelo voto direto e que não chegou a assumir a presidência da República. Vocês sabem que, por exemplo, o Tancredo Neves também foi eleito e morreu antes de assumir. Mas o Tancredo Neves ele foi eleito por um colegiado, né? Foi uma eleição indireta, ao contrário da eleição que levou ou que levaria Júlio Prestes ao poder. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E até a próxima, pessoal. Grande abraço, até mais e valeu!